Por trás de toda viagem há uma crise existencial. Por outro lado, há viagens para fugir da rotina maçante ou de algum problema em particular. Claro que há viagens de lazer e diversão, mas ao voltar para casa, vem aquela voz na cabeça: amanhã começa tudo de novo. Ou seja, de algum modo estamos insatisfeitos com alguma coisa em nossas vidas. Mas isso é normal, porque a vida não é confortável, pois a cada passo que damos, ela nos pede mais, e nem sempre é só no sentido de conquistas materiais. Ter uma casa para morar, um emprego, um carro ou bicicleta, ter comida e roupas, por exemplo, são bens necessários para se viver. São apenas uma das bases para que possamos produzir algo melhor em nós e na sociedade. Portanto, não podemos colocá-los como fim último da nossa vida, que no português claro seria como pensar que o auge da vida é ser um milionário. A vida não é medida numa escala capitalista, muito menos tomar como base princípios socialistas de uma sociedade ideal, pois a vida é muito mais do que conceitos pré-estabelecidos, e não existe fórmula pronta para se viver. Com isso, a sociedade é formada de pessoas que pensam de forma individual. Mesmo que haja grupos onde os membros concordem entre si, um ou outro indivíduo deste grupo, lá no fundo de sua consciência, terá uma opinião pessoal diferente e talvez ficará reprimido. Mas, em outra perspectiva, é preciso que haja grupos que pensem com o mesmo objetivo, como, por exemplo, para salvar uma vida ou beneficiar de forma positiva a convivência da maioria. O ponto aqui é apenas não ter medo de fazer uma reflexão própria com medo da reprovação alheia. Haverá um momento oportuno, na hora certa, de expor com clareza o que se pensou, pois uma reflexão pode demorar anos, talvez décadas, para ter uma mínima coerência e relevância, até mesmo pelas diferentes experiências que temos ao longo dos anos. E aqui na esquina de uma rua qualquer há uma praça, silenciosa e peculiar como todas as outras, mas o nome dela, Praça dos Maçons, me chama a atenção. Sociedades discretas como a maçonaria sempre me intrigaram, seja pelos segredos ou pela ideia de preservação do silêncio como método. Em tempos de tanta exposição, saber que ainda há rituais secretos é no mínimo curioso. Isto traz uma questão. Será que tudo precisa ser revelado? De outra forma, talvez algumas outras coisas não são reveladas ou ditas, não por conveniência, como é o caso da maçonaria, mas devido à própria limitação humana em se expressar. Brodowski foi fundada em 1913 como ponto estratégico da estrada de ferro mogiana, que ligava Ribeirão Preto a outras regiões produtoras de café. A origem do nome vem de Alexandre Brodowski, engenheiro polonês da ferrovia. A cidade está a 22 quilômetros de Ribeirão Preto e hoje tem cerca de 25 mil habitantes. Na época da expansão do café no interior paulista, as fazendas empregavam mão de obra rural, primeiro escravizada e depois com os imigrantes, principalmente italianos. A mistura entre imigrantes e brasileiros do campo formou em Brodowski uma cidade de base simples, católica e operária, com forte vínculo à terra. E Cândido Portinari, artista símbolo da cidade, nasceu em 1903 na fazenda de café Santa Rosa. Filho de imigrantes italianos, iniciou suas primeiras atividades artísticas na praça em frente à sua casa, já em Brodowski. Hoje sua antiga casa foi transformada no Museu Casa de Portinari, com obras, objetos pessoais e móveis do artista, e é aberta ao público diariamente. Cândido Portinari foi um pintor de raízes populares, mas com formação erudita e dimensão universal.
Aos 15 anos, foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, e depois de seu reconhecimento nacional, expôs suas obras mundo afora, mas sempre estava ligado ao Brasil. Seu estilo artístico é único, com influências de realismo social, muralismo mexicano e uma estética brasileira própria. Sua obra mais famosa é o conjunto de painéis intitulado Guerra e Paz, criado entre 1952 e 1956, e foram doadas pelo governo brasileiro à sede da ONU em Nova York. Sem dúvidas, o povo de Brodowski se orgulha de Portinari. Pessoas que o conheceram relatam com simplicidade os primeiros passos do artista ainda ao redor de sua casa. Não sei qual o grau de interesse hoje nos brodowskianos em relação à cultura artística, por exemplo, se há algum movimento para a formação de novos artistas. O que percebo é uma cidade de comércio local movimentada e ao mesmo tempo é uma cidade pacata, limpa, onde se ouve o canto dos pássaros misturado à urbanização. Bom, depois de algumas gravações e algumas histórias, uma pausa discreta para tomar um café. Claro que um artista pode nascer em qualquer lugar do mundo, e acredito que viver já é uma arte. E enquanto artistas da vida, temos que fazer o possível para criar a nossa melhor obra de arte. Se as coisas não estão bem hoje, temos que lapidar cada detalhe da obra para dar a forma precisa que queremos. E a pergunta que fica é: o que queremos? Bom, isso é o essencial de cada um. Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou pegar a estrada de volta para casa. Uma boa viagem a todos. Até mais, porque eu fui.